Paz e bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Emerson Bardelotti e esse é o Paz e Bem de toda segunda-feira. Já há algumas semanas nós estamos refletindo sobre Medellín, memória, profetismo e esperança na América Latina. Hoje nós vamos falar sobre a juventude em Medellín. Quando eu iniciei minha caminhada na Igreja Católica, eu atuei na pastoral da juventude. Eu entrei em grupo de jovem em 1985 e me despedi dessa caminhada, dessa etapa da minha vida em 2013. Então, eu sempre estive presente no meu grupo de base, na paróquia onde estou até hoje, na área pastoral, na diocese, e antigamente nós chamávamos de Micro Capixaba, que era a união das 4 dioceses capixabas, porque nós fazíamos parte do Regional Leste 2, Minas e Espírito Santo. E hoje as 4 dioceses capixabas, elas fazem parte do Regional Leste 3. Então, eu escrevi esse artigo, A Juventude em Medellín, Memória, Desafios e Perspectivas, 50 anos depois. Na apresentação das conclusões de Medellín, afirma-se que o documento final é fruto de um trabalho intenso, realizado na fecunda intimidade do Senhor Jesus, amadurecido nas jornadas fraternas de Medellín, onde o Espírito de Deus tornou patente sua ação iluminadora, congregando toda a igreja do continente, ali representada e reunida. Nas palavras dos bispos, um autêntico Pentecostes para a igreja latino-americana. E um pedido que na época era necessário, hoje se faz urgente. Agora é preciso assimilar o Espírito, aprofundar as conclusões, aplicar o resolvido. 50 anos depois, relendo e reinterpretando Medellín, procurando atualizá-lo para os dias atuais, é ter a responsabilidade de manter viva a chama da esperança. Apesar de todas as dificuldades, de todos os problemas, o Mestre de Nazaré continua no meio de nós, caminhando e incentivando cada passo. A preocupação ainda continua a mesma: promover a vida humana, indo adiante, defender a vida humana. Continua-se a lutar por justiça, paz, saúde, educação, fim da violência e do extermínio de jovens, de todas as cores, línguas e sotaques. É necessária uma revisão evangélica da igreja, para que de fato ela seja uma igreja pobre para os pobres. Em Medellín fica claro que somos todos povo de Deus. Não há uma oposição clérigos, leigos e leigas. Não, todos nós somos povo de Deus. Somos uma igreja em saída, em diálogo constante e fecundo de amor, que olha para a juventude com carinho e deseja que ela rejuvenesça. Toda a igreja
fazendo-a ser novamente inundada pela profecia e pelo bem viver, fazendo-a ser instrumento de cuidado com a casa comum, fazendo-a abrir cada vez mais para a boa nova trazida pela juventude, que segue os passos de Jesus de Nazaré, sua pedagogia e prática libertadora, com atitude samaritana e estética evangélica. Então, gente, nessa introdução, o ponto mais forte que eu quero pontuar, quero mostrar para vocês, é que em Medellín todos nós, mulheres, homens, clérigos, leigos, lideranças, todos somos povo de Deus. Todos somos povo de Deus. Mas é preciso uma contextualização. A partir da década de 1960, a imprensa latino-americana passou a noticiar o envolvimento de leigos e leigas, religiosos e religiosas, padres e bispos da Igreja Católica Apostólica Romana nas lutas populares, em protestos contra a ditadura militar, denunciando as prisões, as torturas, as mortes e sua mobilização na defesa de seus membros, perseguidos por suas atividades políticas. Muitas jovens se envolveram na luta por democracia e direitos humanos. De 1960 a 1989, a Igreja se posiciona claramente ao lado dos pobres, sendo então muito perseguida e acusada de heresia e comunismo, sofrendo com as incompreensões por parte de seus próprios membros e por parte da Santa Sé, que notificou e silenciou teólogos e teólogas, fechou seminários, dividiu dioceses e transferiu bispos considerados progressistas. Para José Comblan, a Igreja Latino-Americana nasceu em Medellín. Antes disso, era um apêndice da Igreja Europeia. Dizia Comblan: a Conferência de Medellín foi preparada quanto ao conteúdo profético pelo Pacto das Catacumbas, assinado por 40 bispos da Catacumba de Santa Domitila no dia 16 de novembro de 1965. A maioria era do Terceiro Mundo. Desde a introdução, o documento de Medellín define-se como palavra para o mundo. Em Medellín, os bispos olham para o mundo. Em Medellín, a igreja vai descobri-la num homem latino-americano. O documento de Medellín é profético. É profético. Em Medellín, tudo gira em torno da pobreza. Medellín não tinha medo da palavra libertação. Usa muitas vezes sem nenhum adjetivo. Nos tempos de Medellín, a teologia da libertação ainda não existia. De certo modo, podemos dizer que a Conferência de Medellín fundou a teologia da libertação. Medellín não tem medo da palavra justiça, que aparece muitas vezes. As classes dirigentes não suportam a palavra justiça. Sentem-na como uma ofensa. A publicação do documento de Medellín foi um grito profético, um apelo para que a igreja percebesse qual era a sua tarefa na América Latina. A repercussão foi extraordinária. Então, um grupo de bispos a emancipou da dependência passiva. Foram bispos profetas que despertaram uma igreja sonolenta e fizeram com que ela encontrasse de novo o caminho do Evangelho.
Aqueles bispos, e aqui quem vai falar é o meu amigo Beoso, aqueles bispos, pouco mais de 40, aos quais se somaram nos dias seguintes outros 500, assumem o concílio como um caminho de conversão e de compromisso pessoal com os pobres. Seus sofrimentos, suas necessidades, suas lutas e esperanças. Não pregam para os outros, mas examinam a si mesmos e a sua igreja. Assumem o propósito de ser pastores identificados com seu rebanho e querem que sua igreja seja servidora e pobre. O que não foi possível alcançar no Concílio Ecumênico Vaticano II tornou-se realidade 3 anos depois, na Conferência de Medellín. Segundo Boaventura Kloppenberg, o único especialista brasileiro no Concílio Ecumênico Vaticano II, a ideia da Segunda Conferência Geral do Episcopado da América Latina surgiu em 1965, em Roma, quando encerravam-se os trabalhos do Vaticano II. Dom Manuel Larraín, então presidente do CELAM, sentia que era chegada a hora de reunir a Igreja Latino-Americana para adaptá-la mais objetiva e concretamente ao espírito e às decisões do concílio, como também às novas situações sociais, econômicas e religiosas do continente. Em novembro de 1967, em uma reunião em Lima, no Peru, o CELAM determinou o tema central da conferência: a Igreja na atual transformação da América Latina, à luz do concílio. Em janeiro de 68, em Bogotá, reuniram-se bispos e peritos, a delegação brasileira para Medellín, bispos escolhidos durante a 10ª Assembleia Geral da CNBB, reunida no Rio de Janeiro, de 15 a 20 de julho de 68. Dom Vicente Scherer, arcebispo de Porto Alegre, Dom Agnello Rossi, cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Alberto G. Ramos, arcebispo de Belém, Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, Dom José Newton de A. Batista, arcebispo de Brasília, Dom Fernando Gomes, arcebispo de Goiânia, Dom Vicente Zione, arcebispo de Botucatu, São Paulo, Dom José de Castro Pinto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom José Maria Pires, arcebispo da Paraíba, Dom Geraldo Penido, bispo de Juiz de Fora. Bispos participantes ex officio, pelos cargos que desempenhavam no CELAM: Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo de Teresina, presidente do CELAM; Dom Lucas Moreira Neves, bispo auxiliar de São Paulo, primeiro suplente que assumiu no lugar do cardeal Rossi, cujo lugar já estava garantido por ter sido eleito presidente da CNBB; Dom Aloysio Loscheider, bispo de Santo Ângelo, delegado da CNBB junto ao CELAM e recém-eleito secretário-geral da CNBB; Dom Eugênio de Araújo Salles, administrador apostólico de Salvador e presidente do Departamento de Ação Social do CELAM; Dom Cândido Padim, bispo de Lorena e presidente do Departamento de Educação do CELAM; Padre José Ávila Coimbra, secretário executivo do Departamento de Ação Social, e membros eleitos diretamente pelo Papa Paulo VI, como Dom João Rezende Costa, arcebispo de Belo Horizonte, Dom Nivaldo Monte, arcebispo de Natal, Dom Geraldo Fernandes, bispo de Londrina, Dom José Freire Falcão, bispo de Limoeiro do Norte, Dom Tiago Rian, bispo de Santarém. Este nome consta da lista de Compleburg, mas não da lista da SEDOC. Dom José Gonçalves da Costa, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e até então secretário-geral da CNBB.
um membro nomeado pelo Papa Paulo VI entre os 6 representantes do clero diocesano admitidos na Assembleia, Monsenhor José Maria Mos Tapajós, do clero do Rio de Janeiro. 3 membros da Conferência dos Religiosos do Brasil, CRB, que integrava a delegação da CLAR, Padre Antônio Aquino, Padre Júlio Munaro, camiliano, o primeiro era jesuíta, e Frei Vital Wilderink, carmelita. 4 peritos, dentre os 15 indicados para a conferência: Padre José Marins, Padre Afonso Felipe Gregory, Frei Boaventura Complenburg, Marina Bandeira, uma mulher. No total, a delegação brasileira somava 30 pessoas, 29 homens e uma mulher, dos quais 4 eram peritos, um secretário executivo do CELAM, 3 religiosos, um sacerdote diocesano e 21 bispos. 25 entre eles tinham direito a voz e voto, compondo 19,23% dos 130 participantes, com o mesmo direito. Entre os peritos, a participação brasileira passava de 1/4, mais exatamente 26,6%, especialmente convocados para um primeiro estudo mais aprofundado do tema e a elaboração de um texto base preliminar, que em junho daquele ano seria revisado. A Conferência de Medellín, inaugurada na Catedral de Bogotá com um discurso feito pelo Papa São Paulo VI, presente na capital colombiana por causa do 39º Congresso Eucarístico Internacional, continua sendo uma convocação para reexaminar a missão da Igreja frente às transformações globais daquele momento histórico da América Latina e do Caribe, e o momento presente e passado, mais de 50 anos de sua realização. Sinivaldo Silva Tavares relembra que Medellín tinha por escopo principal estender o clima e as intuições do Concílio Vaticano II ao mundo não europeu, neste caso ao continente da esperança, assim como era descrito na época o continente latino-americano. A partir das angústias e das esperanças e dos anseios dos pobres do continente, a recepção criativa do Vaticano II, operada em Medellín, conferiu densidade humana e evangélica às melhores intuições do concílio. As sementes mais fecundas do Vaticano II encontraram nas terras latino-americanas um terreno fértil e, após uma surpreendente floração, produziram seus melhores frutos. Então essa foi a palavra do Frei Sinivaldo Tavares. Meu querido irmão, já saudoso jesuíta, João Batista Libânio afirmaria: a Conferência de Medellín, convocada pelo próprio Papa Paulo VI, pretendeu em um primeiro momento ser a aplicação do Concílio Ecumênico Vaticano II às igrejas da América Latina. Tal foi o desejo e propósito de Paulo VI, mas na realidade foi mais. Já não se viviam os anos de otimismo do tempo conciliar. Implantara-se no continente um capitalismo transnacional, apoiado pela ideologia desenvolvimentista. O mundo político incendiou-se com o surgimento de movimentos populares e estudantis, com a conscientização e organização dos sindicatos urbanos e rurais, e, sobretudo, com movimentos revolucionários, uns clandestinos, outros a céu aberto. A Revolução Cubana exercia atração.
Personagens simbólicos como Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Torres e outras povoaram o horizonte utópico, especialmente o dos jovens. Em contrapartida, a repressão militar e policial organizava-se, financiada interna e externamente pelos interesses burgueses, chegando a construir regimes de exceção, ditatoriais. Apoiavam-se na ideologia da segurança nacional. Sucederam-se golpes militares no Brasil em 64, na Argentina em 66 e no Peru em 68. Esse clima de tensão envolveu Medellín. No âmbito cultural, a pedagogia de Paulo Freire, a instalação de centros de cultura popular e os movimentos de educação de base alimentavam propostas revolucionárias. O clima mundial que explodiu na França em maio de 68 favorecia na América Latina a esperança revolucionária, até mesmo pela via armada. Reforçou-se a abertura social de São João XXIII e do Concílio Vaticano II, defendendo-se a mística da Igreja dos Pobres. As SEBs começaram a surgir no Nordeste do Brasil e depois em muitos outros lugares. Medellín rompeu nitidamente com a teologia apologética e clerical da Conferência do Rio e avançou para além do Concílio Vaticano II. Ao interpretar, a partir da categoria socioteológica dos sinais dos tempos, a realidade social e eclesial do continente, especialmente o conflito entre opressão e libertação. Deixou de lado a tradição de mero ensinamento de verdades e prescrições morais. A pregação, a teologia e a prática da igreja localizaram a justiça social. Superou-se a concepção intimista do pecado, trabalhando a realidade do pecado social. Para conhecer a realidade social em vista de pastoral transformadora, lançou-se mão da metodologia do ver, julgar, agir, a qual bebeu em duas fontes, na tradição da Jeque, Juque e Joque e na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Podemos dizer, então, que a Conferência de Medellín é de longe o salto qualitativo, o evento mais importante na história da Igreja na América Latina na década de 60, na linha da promoção humana e justiça social. Nela encontram-se 3 pontos básicos da originalidade da Igreja dos Pobres na América Latina: opção pelos pobres, comunidades eclesiais de base e espiritualidade pastoral e teologia da libertação. Gente querida, gente amada, esse foi o início de mais uma conversa sobre Medellín, só que agora a juventude em Medellín, memória, desafios e perspectivas 50 anos depois. Na próxima segunda-feira a gente continua o nosso estudo. Beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera.